é porque o Teach não utilizou a Yami Yami no Mi nesse momento aqui, tanto no Aokiji quanto nos seus companheiros. Esse pode ser o fim do Teach também. Ter diversas pessoas fortes no seu bando, ele pega aqui, ó, com a mão na cabeça do Aokiji e lança no chão, abrindo uma cratera gigantesca. Mas aí eu tenho um outro pensamento em relação a isso, que no caso é o Lau entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente comentar sobre o capítulo 1081 de One Piece, onde nós tivemos vários acontecimentos impactantes, batalhas e resultados de batalhas, que a gente vai comentar nesse vídeo. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando pela capa do capítulo, nós temos ali só os Mugiwaras, homens, e todos eles dormindo, menos o Sanji. E essa capa veio com diversos pontos que fazem a gente pensar sobre, ou fizeram várias pessoas pensarem sobre a teoria do Sanji despertar o Haki do Rei, coisa que eu não acho difícil. Acho que ele pode sim vir a despertar o Haki do Rei também. E aí tem vários aspectos, o livro que o Sanji está lendo, que pode representar Haki do Conquistador em inglês, ou então o fato de não terem mulheres por perto para o Sanji se concentrar no seu poder, diversos outros Mugiwaras dormindo menos ele, o que pode caracterizar como um uso do Haki do Rei. Então a gente tem diversos pontos, e eu acredito que sim, o Sanji pode vir a despertar o Haki do Rei, já que não é raro. Na verdade é raro, mas não é uma coisa que não existe, já existiu dentro da obra, mais de um usuário de Haki do Rei dentro de um mesmo bando. Já aconteceu com o próprio bando do Rei dos Piratas, então com o bando do futuro Rei dos Piratas também pode acontecer. Agora esse capítulo começa mesmo com um impacto ou resultado do socão do Garp que não foi tão impressionante quanto a gente tinha pensado que era. Porque vendo da perspectiva que o Oda mostrou no capítulo anterior, pareceu que ele tinha destruído toda a cidade. Mas não, foi só ali um quarteirão, ou 2 quarteirões no máximo. E ele mesmo diz que um pouco mais pra frente disse que não acredita no quanto ele ficou fraco. Será que no seu auge ele realmente era capaz de destruir toda aquela cidade? Ou quem sabe toda aquela ilha? Mas aqui a gente tem 2 pontos para comentar. O primeiro deles é que o Oda mostra ali o Garp com os punhos cerrados pousando na ilha de uma forma absurda. E ainda mostra os raios negros saindo do punho do Garp, o que caracteriza o uso do Haki do Rei avançado, ou que a gente conhece como isso. Mas o segundo ponto que a gente pode tirar dessa cena aqui do Garp pousando é que a gente não vê nenhum dos randoms eles espumando pela boca, o que também é característico do uso do Haki do Rei. Aquelas pessoas com a mentalidade fraca, o espírito fraco, elas caem com a boca espumando quando estão perto de um usuário de Haki do Rei. Se o Garp utilizou aqui, por que a gente não vê nenhum espumando pela boca? A gente só vê aqueles derrotados pelo impacto do seu soco. Mas eu ainda acredito que o Garp tenha Haki do Rei, só que o Oda não nos mostrou essa outra característica, que é as pessoas borbulhando pela boca ou espumando pela boca. E o navio do Garp aterriza em cima daquela argila criada pelo Prince Bruce. Ele acaba criando para o navio do Garp não ser destruído, e esse ponto aqui é interessante. Aqui a gente tem uma cena engraçada do Garp se questionando se ele ficou mais fraco. Será que no seu auge ele teria destruído toda a ilha? Ou será que ele teria pulverizado todos os piratas ali presentes? Porque a maioria, eles estão desacordados. Eles não foram mortos ou coisa do tipo. Mas o Garp ainda se questiona se ele ficou mais fraco por não ter destruído a ilha, sei lá. De longe a gente vê o Kobe vindo com a Hibari e ele feliz porque todo mundo se reuniu para ir resgatá-lo. Até quem não faz parte da SWORD. Quem não faz parte da SWORD estava ali para resgatá-lo. Mas aí todo mundo se espanta porque a Hibari acaba totalmente congelada. De longe, e para o espanto e desgosto do Garp, ele acaba vendo o Aokiji. O Aokiji é como um dos comandantes ou 10º capitão titânico do Teach. Ele aparece dizendo que não tem a intenção nenhuma de descongelar Hibari e que não vai deixar o Kobe escapar da ilha. E aí a gente se questiona como é que o Aokiji está nessa ilha, porque a sequência de eventos em que o Aokiji apareceu anteriormente, a gente não associaria com o fato dele estar nessa ilha nesse momento, porque no capítulo 1064, no capítulo 1063, no caso, é mostrado ele em Holy Cake. E aí ele congela o Cracker e captura a Purim. No 1064 é mostrado ele no navio
dos piratas do Barba Negra, juntamente com o Van Alger e a Purim capturada. Mas ainda mesmo no capítulo 1064, no final desse capítulo, é mostrada a Purim presa numa cela dentro do navio em que o Teach está, lá na ilha Winner. Então a gente teria como pensar que o Aokiji estava naquele navio, ou estava dentro do navio, esperando só o Teach terminar com o Law. Mas parece que não é bem assim. Então eu fiquei confuso nessa sequência de eventos, mas o que aparenta ser é que a capa não tinha muito a ver com o capítulo, ou eles não estavam diretamente ligados. Porque na capa a Purim estava capturada, dentro do capítulo ela já estava no navio do Barba Negra. Ou então o poder do Van Alger é absurdo, ele consegue se teleportar entre ilhas. Ele foi lá para a ilha da Big Mom, depois já estava no navio dos piratas do Barba Negra, e antes disso ele já pode ter ido deixar o Aokiji na ilha Hashinosu, quem sabe? Será que o poder dele é tão apelão assim? Acredito que é mais do fato dos acontecimentos não estarem em sequência. Mas se o poder dele for apelão ao ponto de fazer isso, nós temos um monstro ou um poder absurdo dentro do bando do Teach. Aqui começa um flashback de como o Aokiji conheceu os piratas do Barba Negra. A gente tem que 1 ano depois da sua batalha contra o Akainu, eles se encontram em uma determinada ilha, uma ilha que o Oda não revela. Mas nesse local, o Aokiji venceu 3 dos comandantes do Barba Negra, que foram o Vasco Shot, o San Juan Wolf e o Doc Ki junto com o Stronger. Então eles foram derrotados nessa ilha, e o Aokiji só fez isso porque eles atacaram primeiro e ele estava de mau humor. Não foi porque ele foi caçar aqueles piratas. Eles se encontraram e os piratas atacaram primeiro. E aqui nós temos 5 pontos a se comentar. O primeiro deles é que mais uma vez o Oda dá ênfase a poderes que afetam diretamente o corpo das pessoas, deixam elas vulneráveis e fáceis de serem mortas, como o poder do Aokiji que foi revelado nesse capítulo e como o poder da Boa Hancock, que o próprio Teach foi atrás desse poder. E aí nós temos que um transforma as pessoas em pedra e o outro transforma as pessoas, ou congela as pessoas, transforma elas em gelo, vamos dizer assim. Mas nos dois casos, o corpo das pessoas ficam vulneráveis e podem ser destruídos facilmente. Será que o Oda está querendo nos dizer que esse tipo de poder é um dos mais perigosos dentro de One Piece? O segundo ponto é que com seus aliados congelados, o Teach não pode usar os poderes da Gura Gura no Mi neles, porque senão eles seriam destruídos. Assim como ele poderia utilizar em si mesmo, assim como o Barba Branca utilizou contra o Aokiji na Guerra de Marineford. Ele conseguiu vibrar a um ponto de não ficar congelado. E esse ponto aqui é interessante. Um terceiro ponto é que o Teach se preocupa com seus companheiros, mas ele não se preocupa com seus companheiros porque gosta deles, mas ele se preocupa com seus companheiros porque precisa deles para os seus objetivos. E por isso ele não queria ou ele não deixa com que os seus companheiros morram ou alguma coisa do tipo. Um quarto ponto, e que muita gente pode se questionar, é porque o Teach não utilizou a Yami Yami no Mi nesse momento aqui, tanto no Aokiji quanto nos seus companheiros. No Aokiji eu acredito que ele não utilizou porque ele já tem experiência da sua batalha contra o Ace, por exemplo, onde ele sofreu muito para vencer o Ace no final. Com o Aokiji seria um desafio totalmente diferente, até por se tratar de um almirante. E o congelamento do Aokiji pode ser utilizado como uma barreira para impedir que o Teach toque no seu corpo real. Ou então, ele pode dar um dano fatal no Teach, que recebe 2 vezes mais dano. E mesmo que o Teach possa quebrar aquele gelo com a Gura Gura no Mi, os seus companheiros ainda estão congelados do lado de fora. Se ele vibrar com uma potência muito grande, seus companheiros podem morrer. E ele não pode utilizar os poderes da Yami Yami no Mi para descongelar os seus companheiros, porque esse poder só afeta o usuário de Akuma no Mi, e impede que esse usuário utilize os seus poderes. E a Yami Yami no Mi não afeta diretamente o resultado desses poderes. Ele não vai lá e absorver todo aquele gelo, ele não pode fazer isso. E se ele fizesse, absorveria os seus companheiros também para a escuridão, o que poderia ocasionar nas suas mortes. Então ele não pode fazer isso, poderia fazer diretamente no Aokiji para inibir os seus poderes. E mesmo que ele fizesse isso, não seria garantia de que o Aokiji poderia descongelar os seus companheiros a tempo para que eles não morressem. Só conversando diretamente com o Aokiji, eles iriam se resolver e aí o Aokiji poderia descongelar todo mundo, que foi o que aconteceu. E o quinto ponto é que um pirata ou uma pessoa nível almirante
ela não tem medo de enfrentar o bando de um Yonkou, quando esse almirante ele é forte, quando não é bucha, assim como o Aramaki foi lá com o bando do Shanks. Aqui o Aokiji queria realmente lutar contra o bando, ou não ficou com medo do bando do Teach, principalmente do Teach ali na sua frente, e lutaria com todos eles se fosse preciso. Depois disso eles se dão super bem, eles começam a beber sake juntos, e o próprio Aokiji começa a contar as histórias da sua batalha contra o Akainu, falando como ele perdeu sua perna, mas como também deixou diversas cicatrizes no Akainu. Esse ponto é interessante e muito engraçado da forma como o Aokiji fala. Eles também começam a comentar sobre esse homem com a cicatriz de chama, ou com a cicatriz de fogo, alguma coisa do tipo. Falam que esse cara pode ter um dos últimos Road Poneglyphs que eles não puderam encontrar, mas também dão outras características dele, que no caso ele tem um navio negro e todos os navios que vão batalhar com ele são afundados de alguma forma. Ele cria redemoinhos para que esses navios sejam afundados. E aí, eu me pergunto se não é o Saulo, porque todo mundo estava imaginando que poderia ser o Saulo, esse cara, e ele tá em Elbaf. Mas agora com essas novas características, o Saulo fica de fora. E aí eu consigo pensar em duas pessoas sendo essa pessoa, ou podendo ser essa pessoa, com a cicatriz de chama. A primeira é aquele cara que apareceu em uma história de capa com o Crocus. A gente não sabe quem é ele, mas é o único personagem que eu consigo imaginar que não tá em nenhum contexto e pode ter uma cicatriz, e pode ser esse cara, até porque ele aparenta ser um cara das antigas por conhecer o Crocus, por ter ido beber sake com o Crocus, ou então uma segunda pessoa que pode ser o Dragon. Falou que o navio desse cara é um navio negro. Se tu for olhar no navio do Dragon, que apareceu lá no East Blue, ele não é um navio totalmente negro, mas o dragão que está nele tem um detalhe negro, então pode ser isso. E o poder de criar redemoinhos para afundar navios, isso aí pode estar relacionado ao poder da Logia do Vento ou da Kazekage no Mi, que todo mundo imagina que é o poder do Dragon. Então acredito que possam ser essas duas pessoas. E aí, esse é um ponto que faz com que o Luffy possa ir de encontro ao seu pai, se for o Dragon. Mas aí eles se desentendem quando o Lafitte fala pro Barba Negra que eles podem roubar o poder do Aokiji para utilizar para o seu bando, para se tornarem mais fortes. Só que o Aokiji já estava prestando atenção, ele já sabia que isso poderia acontecer e até lembrou que aquele é um bando formado por pessoas que roubam a Akuma no Mi de outras pessoas. E aí ele já está pronto para a batalha, começa ali a congelar 2 ou derrotar mais 2 do bando do Teach que estão próximos a ele e quer lutar contra todo mundo se eles quiserem realmente lutar. Mas aí acontece uma coisa inesperada, que o Teach convida o Aokiji a fazer parte do seu bando. E a sua filosofia para convidar alguém para o seu bando ela é bem interessante e faz a gente pensar que ele realmente herdou o propósito do Shebek, que trazia diversas pessoas fortes para o seu bando, sem se preocupar necessariamente se eles eram seus aliados ou se gostavam dele, mas só por sua força. E aí o Teach fala diversas características de que eles não precisam ser amigos, eles só precisam ter um interesse em comum para que eles possam se aliar, e o Aokiji pode fazer o que quiser, mesmo estando dentro do bando do Teach. E esse aqui é um ponto interessante. Mas assim como o Shebek pode ter sido traído pelos seus companheiros que não gostavam dele ou não confiavam nele, esse pode ser o fim do Teach também. Ter diversas pessoas fortes no seu bando, mas que no final, quando a situação apertar, vai ser cada um para o seu canto e ninguém vai ajudar o Teach. E esse pode ser a chave para a derrota do Teach no final da obra. Assim como o próprio como o próprio Shiryu falou lá em Marineford, que se aquele processo do Teach em roubar a Akuma no Mi do Barba Branca não desse certo, seria cada um pro seu canto. E seria, ou é o que vai acontecer no final da obra. Isso é o que eu acho. De volta ao presente, o Garp grita pro Aokiji descongelar Hibari, deixar com que o Kobe seja levado, não interferir, e para ele voltar para a marinha. E aí o próprio Aokiji ele responde isso congelando o Garp e falando ou revelando que foi o primeiro discípulo do Garp. Então naquele momento no capítulo 0, onde o Garp iria atrás ou do Shiki ou era do Roger e o Aokiji estava atrás dele,
naquele momento ali ele era discípulo do Garp, e por isso que ele falou que deve muito pro Garp na sua batalha contra o Luffy. Por isso que ele não matou o Luffy, porque ele devia muito pro Garp por ser o seu primeiro discípulo. Esse ponto aqui é interessante e a gente ainda não sabia. Mas o Garp quebra esse gelo, assim como o Barba Branca quebrou lá em Marineford, e ataca o Aokiji. Ele pega aqui, ó, com a mão na cabeça do Aokiji e lança no chão, abrindo uma cratera gigantesca. E aí as frases que ele fala é interessante. Primeiro, sobre o fato do Aokiji ainda ser indeciso, não saber realmente que caminho ele quer seguir para colocar sua justiça em prática. E um segundo ponto, ou uma segunda frase, é que o Aokiji não sabe viver o agora, assim como o Garp tinha ensinado para o Aokiji viver no agora. O que será que isso significa? Será que o Aokiji ele meio que não aceita ou não entende mais os ideais do governo mundial? E por ter um interesse em comum com o Teach, ele acha que é mais fácil seguir o Teach para colocar em prática a sua justiça? Será que ele não vive o agora? Ou o Garp diz que ele não vive o agora porque ele não consegue se desvencilhar das atrocidades que o governo mundial já cometeu? Será que é alguma coisa do tipo? Esse ponto aqui eu gostei bastante, e o Garp indo pra cima do Aokiji com tudo. O Garp é um velho foda, Daí a gente pula lá pra Ilha Winner, onde o Oda nos mostra o resultado da batalha do Teach com o Law e o suposto fim dos Piratas do Coração. Primeiro ele nos mostra o Polar Tang completamente destruído. Para que o Law volte com seu bando, ele vai ter que voltar em um novo submarino, porque aquele ali já era, e o Law e os Piratas do Coração completamente derrotados. Aqui o Teach quer vingança pelo coração dos 100 piratas que o Law roubou naquele acontecimento de Rockport. E aqueles piratas ainda continuam lá, só que com medo, porque eles estão sem o seu coração. E aí o Teach quer vingança por eles, quer levar o coração do Law para eles, para que eles possam brindar sobre o coração do Law. E aí a gente já sabia que o Law seria derrotado, a gente só não saberia como, ou se ele seria capturado ou não. A gente imaginava que para o Law ele não seria morto, o Oda não mataria o Law fora das páginas, mas imaginava que ele seria derrotado e capturado ou fugiria de alguma forma, como o que acabou acontecendo. E aí o Teach decide se ele vai vender o poder do Law ou se vai usar para si. E aqui ele revela que sabe sobre a cirurgia da juventude perene do Law. E aí ele pergunta, você realmente pode me deixar imortal? Esse ponto é interessante. Se o Teach fizesse isso com o Law, ou se o Teach capturasse os companheiros do Law, com certeza ele seria obrigado a fazer e faria, desde que os seus companheiros fossem deixados fugir ou fossem mandados embora, alguma coisa do tipo. Mas aí, para o espanto de todo mundo, o Beppo acaba tendo uma ação inesperada, que no caso foi se transformar em Sulong sem ter a lua cheia. E aí ele fala que o Chopper, ou ele lembra do Chopper dando um novo medicamento para ele. A gente não sabe muito bem se é um novo medicamento ou se é a Rumble Ball do Chopper atualizada, sei lá, que ele deu pro Beppo para que ele pudesse se transformar em Sulong sem precisar da lua. E foi exatamente o que aconteceu, ele se transformou em um ursão polar gigantesco e acabou atacando os piratas do Barba Negra sem que eles estivessem preparados. E aí ele acaba conseguindo recuperar o Law e fugir. Esse ponto aqui é interessante porque essa transformação por Rumble Ball, a gente vai dizer que é por esse remédio, não durou muito tempo. Só durou até ele atacar os piratas do Barba Negra, pegar o Law e sair da ilha. Porque quando ele já tá fora da ilha, ele já tá transformado em sua forma, ele já tá destransformado no caso, ele tá na sua forma normal. E com isso, ele consegue fugir dos piratas do Barba Negra. E aí o Law não é capturado, mas deixa todos os seus outros companheiros para trás. Esse ponto é interessante pelo fato de que o Law pediu para que ele voltasse porque não deixaria os seus companheiros, mas o próprio Beppo falou para ele confiar nos seus companheiros que eles não morreriam, eles conseguiriam viver de alguma forma para que eles pudessem se reencontrar de novo. A única coisa que o Law tem que fazer é não morrer, ele tem que continuar vivo, porque se ele continuar, o bando pode voltar mais uma vez. Mas aí, eu tenho um outro pensamento em relação a isso. Que no caso é o Law entrar para o bando dos Chapéus de Palhas, não definitivamente como um Mugiwara, mas continuar navegando com os Mugiwaras até a última ilha, e até por vingança ao Teach. E eu vejo isso por 2 pontos. O primeiro é que o Teach pode capturar ali todos os membros do bando do Law
que ficaram para trás e que não morreram ou alguma coisa do tipo, para que ele atraia o Law para si, para que ele possa realmente roubar o poder do Law em algum momento. O Law vai entrar no bando dos Chapéus de Palhas para se vingar em relação a isso e para recuperar os seus companheiros. E um segundo ponto é porque o Law, ele diz que tem um sonho, ou o seu sonho é ir até a última ilha e descobrir toda a verdade sobre os D. E essa verdade só vai ser revelada quando a Robin lê todo o Rio Poneglyph e o Law tem que estar lá. Então eu acredito que esse aí pode ser um novo destino pro Law e pro B. Não que eles vão entrar definitivamente para os Chapéus de Palhas, mas vão entrar para o bando até irem para a última ilha descobrir toda a verdade sobre o século perdido e se vingar do Teach. Depois que isso acontecer, o Law pode sair do bando e criar ou recriar o seu bando mais uma vez. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam? Acham que o Law não pode ou não vai entrar para o bando dos Chapéus de Palhas? Não que ele seria ali alguém que segue todas as ordens do Luffy, até porque ninguém segue. Mas eu acho que seria uma boa saída para o Law continuar na história, mesmo que ele não tenha um bando mais, ou que tenha perdido o seu bando. Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, tem outros vídeos aqui falando sobre o Garp, o destino final do Law, que eu já tinha falado antes de acontecer, e eu vou estar deixando aqui na tela final desse vídeo. Acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!